Vamos hoje falar do medo e da dúvida e como nós vemos isso na TDT. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar a falar sobre a energia do medo e da dúvida, que são duas das três energias que a gente não pode utilizar no momento em que a gente vai fazer o nosso adormecimento e em outros momentos também, porque tudo aquilo que a gente externaliza, né, que a gente pensa, que a gente vibra de maneira geral, vibra através do nosso pensamento, a gente vai estar se conectando com energias de igual teor e, obviamente, a gente busca estar o mais limpo possível, cuidar do nosso campo de uma maneira preciosa, né? Assim pelo menos deveria ser, e a gente deveria se preocupar muito mais no momento que a gente vai dormir. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o medo e sobre a dúvida e o impacto que isso tem na leitura, né, na filosofia TDT, que é a teoria do desdobramento do espaço e do tempo, e como que a gente deve utilizá-las. Entender também que, como a gente fez a live da vontade, vocês viram que tudo é uma questão de equilíbrio, que a gente realmente precisa dessas emoções, os sentimentos, de uma maneira geral. E o que a gente vai sempre buscar é que isso não me faça mal, né? Mas a gente precisa entender que, por exemplo, o medo é uma emoção, é um gatilho, uma função fisiológica que ela starta e a partir daí ela pode se transformar num sentimento de medo. O sentimento ele vem depois de uma codificação da nossa mente. Então, por isso, volto a repetir, a importância da gente controlar o nosso pensar, a maneira que a gente pensa, entender como é o nosso sistema, como é que ele roda, é o que vai nos permitir fazer as ações que nós precisamos. Entendendo que o medo é uma emoção, e é uma emoção necessária também, porque ela nos livra de perigos, né? Ela é o que nos dá a sensação de preciso sair daqui. Ela é disparada normalmente por algum resquício de alguma vivência que nós tivemos no passado. O medo sempre vai ser motivado ou por alguma recordação do passado ou pela nossa imaginação, que é, por exemplo, as pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de pânico, todo medo delas é baseado na imaginação. Então, a gente precisa novamente conhecer a nossa mente para a gente poder situá-la, poder parar na hora que for necessário, dar evidência aos nossos pensamentos, porque nem sempre o que a nossa mente diz está traduzindo a real verdade, né, do que está acontecendo. Então essas são as duas fontes principais, mas nós precisamos dessa emoção que nos coloca em estado de alerta para as coisas que estão por vir. Então, dentre as denominações que eu vou reduzir aqui, porque a live não se trata de dar uma definição para vocês, senão que a gente entender como isso se relaciona com a TDT. E no caso vou trazer para vocês duas definições que elas têm muito a ver com o momento que a gente vai dormir, ou com o momento que a gente está se relacionando com o nosso duplo, ou no momento que a gente vai fazer pedidos, por exemplo, né? Então, da mesma maneira que eu pedi para vocês fazerem uma reflexão nessa parte do medo, vai ser um pouco mais curtinha. Porque eu trouxe aqui a questão do receio e da lamentação. As duas são energias de medo, né? No caso do receio, é muito natural que as pessoas que começam a aplicar os conhecimentos da teoria tenham esse receio na hora de dormir. E o receio também de forma natural, porque se eu não sei o que vai acontecer, eu acabo me gerando essa dúvida. Vocês vão ver que no caso do medo e da dúvida, eles se fundem muito, né? Então eu não
eu não saber o que vai acontecer me gera essa sensação de receio, de insegurança e, obviamente, de preocupação, e muitas vezes isso se torna angustiante. Então, é muito importante, e hoje, para finalizar essas 3 energias, é muito importante que vocês se concentrem na hora de dormir na confiança. Isso só vai ser possível no momento em que vocês começarem a praticar efetivamente, ou seja, começar a colocar na vida de vocês para poder testar e para poder viver. No momento em que vocês começam a ter os resultados, a viver os resultados, vocês vão então ter essa confiança plena, essa confiança de que o futuro, primeiro, não está determinado, a gente está mudando o nosso futuro a cada instante e a gente pode acreditar, ao invés de acreditar que a vida é só desgraça e catástrofe, que a gente pode viver situações melhores. E o outro é o lamentar, né? O reclamar. Então, o reclamar, como diz aí muito popularmente, o reclamar, eu estou clamando 2 vezes, né? E toda vez que uma pessoa está reclamando, ela está fazendo isso de forma negativa. Ela está empregando aí uma negatividade para o que vai acontecer. Então, gente, comecem a olhar se vocês têm esse costume de reclamar. Além disso, eu emito e eu atraio, eu mino o meu campo todo com essa negatividade. E aí, vou atrair mais do mesmo. Tô entendendo, tô falando aqui com pessoas que todos acreditam, já entenderam a lógica de que nós não somos só essa matéria que tá aqui, né, em volta de nós, né, todo o nosso corpo existe um aglomerado de energia e esse é o nosso campo eletromagnético e a gente precisa cuidar dele. É importante o seguinte, quando a gente ainda não está nesse fluxo da confiança, desse soltar, desse deixar fluir, é porque talvez para você que está aí me ouvindo e que ainda não tem essa confiança toda, é porque talvez você ainda não conseguiu entender a lógica do que a gente está falando e da lógica que essa teoria traz, que a gente pode efetivamente aplicar na nossa vida. Inclusive, hoje eu vou trazer alguns casos relatados pelo Jean-Pierre e alguns casos também que eu vivi, né, pessoalmente e pessoas que eu estava assessorando viveram. Então, é possível a gente equilibrar a nossa vida através do sono perfeitamente. Então, a outra energia importante é a dúvida. E a dúvida, ela também é importante para nós, porque é ela que vai nos motivar a ver a lógica, a coerência, a verdade, a busca pela verdade. Se a gente não tem esse momento de duvidar, a gente tampouco pode, por exemplo, fazer uma evolução de uma crença que nós tenhamos. Nós precisamos desse momento de dúvida para poder, então, desmistificar tudo aquilo que a gente já conhece ou que está incrustado na nossa mente para poder fazer o passo seguinte. Então, a dúvida, Jean-Pierre fala, inclusive, que nós não devemos, ele fala isso muito em formações, ele aliás repete sempre nas formações, que nós não devemos acreditar nele. Como eu falo para vocês não precisam acreditar na minha linda carinha, como no outro dia num vídeo, né? Vai buscar informações, vai se munir de conhecimento, porque a gente não tem que acreditar só no que ele fala, a gente precisa entender a lógica daquilo que a gente está consumindo, né? Aquilo que a gente está colocando para dentro. E as visões em vários aspectos, em várias coisas, a dúvida ela é utilizada, né? Embora a gente já sabe que o medo e a dúvida são efetivamente grandes fontes de manipulação, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos. Por exemplo, a religião,
ela não nos permite ter dúvida, né? A questão de que existe um Criador, ou que existe Deus, tem que entrar. As pessoas que estão ali não podem absolutamente duvidar de nada. É assim também que nascem os dogmas, onde eu não posso de maneira alguma ter uma desconfiança, né? Isso, por exemplo, é uma coisa que Jean-Pierre tem muito medo, que a TDT se transforme em dogma ou uma seita. Por quê? Porque ele sempre nos incentiva, nos motiva a buscar conhecimento, a que faça lógica pra gente. E ele inclusive diz outra coisa, ele diz que todos nós devemos estudar e devemos fazer as nossas próprias análises, as nossas próprias percepções. É aquela frasezinha simples. Faz sentido pra você? Se faz sentido pra você, beleza. Então, só que faz sentido pra você seria essa, faz lógica, tem lógica isso pra você? Então a igreja nos coloca que nós não podemos ter dúvida, né? Então é aquilo que eles sacramentam que a gente tem que seguir à risca, né? Você não pode fazer absolutamente nada que seja fora daquele circuitozinho deles. Já para a ciência, a dúvida é imprescindível. Se não fosse a dúvida, nem as teorias antigas, nem novas descobertas aconteceriam. Porque é a partir da dúvida que alguém, né, um cientista, um físico, para analisar e começa a questionar aquilo e aí vai em busca de resposta, que é exatamente como também traz a filosofia. Para a filosofia, a dúvida é muito importante. E ela a partir dela tem outros 3 passos, que é primeiro estranhamento. Eu estranho, eu acho aquilo estranho, diferente, não faz sentido para mim. O segundo passo é o questionamento, que é justamente o que os cientistas fazem. E o terceiro passo é, então, ir em busca da resposta. E eu acho que muitos de nós estamos aqui unidos nesse conhecimento porque a gente quis buscar respostas para a nossa própria vida. Alguns talvez para o sofrimento, como foi o meu caso também, né? Eu não fui só buscar o conhecimento do que eu estava fazendo, do que eu estava trabalhando, mas também buscando essa paz e a plenitude que todos nós buscamos. Eu acho que no final das contas é o que realmente faz sentido. Então, é buscar, é usar a dúvida de maneira filosófica para que você possa encontrar a resposta. E na espiritualidade, a dúvida não existe. E não é fácil. Qual é a maneira que eu indico para você, para que você consiga ter essa facilidade de algo que não é fácil, né? Dúbio. É somente você testando. É somente você colocando em prática. Porque quando você começa a colocar em prática e que você vê a sua vida, sobretudo a sua paz mental, a sua mente se reorganizar e a sua vida se reorganizar, aí você começa a ter confiança. Aí você solta. Porque você começa a ver que você não tem capacidade de ajustar nada, de consertar nada, ou pelo menos quase nada. Uma coisa em relação à dúvida que é muito comum é que a dúvida acaba acarretando apreensão, inquietude, preocupação, insegurança. Tudo isso também atrelado e coladinho lá com o medo. Então, quando eu tenho medo do futuro, quando eu não posso, porque não podemos, né? A princípio não podemos controlar o futuro. Na teoria a gente entende que sim, que podemos, que nada está pré-determinado. Ou talvez pelas experiências que eu tive, eu então fico nesse círculo de angústia. Essa preocupação, e hoje a gente vai até falar com uma seguidora, que ela tem, a pergunta que ela tem
é em relação a se ela está, é uma preocupação que ela tem em relação a se ela está ou não se conectando com o duplo. E a gente vai conversar com ela e eu vou dar o esclarecimento que ela precisar. Essa preocupação, a gente precisa começar a olhar essas coisas, as emoções e os sentimentos, eles têm uma energia determinada. E a gente tem um mestre que nos mostra que essas três, pelo menos, medo, dúvida e vontade, são energias extremamente potentes no sentido negativo e que se opõem à nossa conexão com o duplo. Relembrando, para quem está caindo aqui de paraquedas, a gente está falando dessas energias, sobretudo na hora de dormir, mas elas também são negativas para a gente durante o dia. Por isso que mudar o meu mindset, mudar a minha mentalidade é a chave para que eu possa controlar aquilo que vem na minha mente, que inevitavelmente, antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, vem na minha mente. Então eu preciso me preservar, eu preciso cuidar desse meu campo, o que eu estou emanando. E uma outra coisa também que vem em relação à dúvida é a questão da reserva, é a questão do ser prudente. O que acontece? A prudência é bacana? É, mas eu sempre falo com os meus clientes, sobretudo, que a prudência, quem é muito prudente, ele nunca se permite se aventurar. E eu falo de cadeira porque eu era muito prudente, gente, no sentido de eu era incapaz de dar qualquer passo que eu não soubesse o que ia acontecer naquele passo seguinte. Então, o espírito aventureiro eu tinha zero. Então, muitas vezes eu deixei de viver determinadas coisas por esse pensamento de reserva, de prudência. A coisa mais importante dessa reserva também é que ela, além de não te permitir se aventurar e de viver novas coisas, ela acaba nos deixando naquela situação de comodidade, né? na zona de conforto. Eu prefiro, então, ficar naquilo que eu já conheço, que eu já mais ou menos controlo, que eu já manejo, do que partir para uma coisa diferente, que é o que eu falo muito para quem não conhece o duplo. Cara, testa. Porque senão você não, com toda essa prudência, você nunca vai se permitir. E aí você nunca vai poder ter coisas diferentes, ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque quando a gente tá nessa prevenção toda, nessa reserva toda, naturalmente essa nossa prudência, ela vai ligada com uma coisa negativa. Eu só tenho prudência porque eu temo que o que vai acontecer no passo seguinte é algo negativo. Então, eu vivo em base do medo e em base da dúvida daquilo que vai acontecer. E aí, a gente sabe perfeitamente que aí tem um dedinho do ego. Como assim tem um dedinho do ego? Porque eu não controlo. E aquilo que eu não controlo, muitas vezes, muitas pessoas querem longe. Eu vou ficar só com aquilo que eu controlo. E é preciso soltar isso. Vocês não vão conseguir soltar só porque eu estou falando. Então eu vou repetir. Testem na vida de vocês. Comecem a implementar, mas de verdade. Ou seja, não é só você aprender a ir dormir. Conheça a sua mente, hackeie os seus padrões de pensamento e aí você vai implementar isso também durante o dia. O duplo não é só a conexão, é a parte mais importante do nosso dia, digamos assim. Porque é o momento em que eu estou fazendo grande intercâmbio de informações que podem ser nocivas e que podem ser benéficas para o meu corpo. O medo e a dúvida, grandes massas de manipulação.
grande fonte, grande ferramenta. Por que será que um conhecimento, como traz a teoria para nós, foi esquecido por tanto tempo? Por que que ele não foi disseminado? Ou por que foi deturpado? Porque nem os poderosos, nem os governos, nem as indústrias farmacêuticas, nem os grandes, os que comandam as grandes religiões, têm interesse em que nós descobramos o nosso poder pessoal. Por quê? No momento em que você descobre o teu poder pessoal, acabou religião, acabou remédio, acabou você ser doutrinado, acaba cultura de décadas e décadas. Por quê? Porque as pessoas vão viver a sua vida em função da força que elas mesmas conseguem resgatar delas. A gente precisa começar a testar. Eu não digo que seja uma coisa fácil de lidar, nem o medo, nem a dúvida, mas se você não coloca em prática, para testar, você não tem nada a perder. E inclusive eu falo, o melhor momento da gente entrar numa conexão, numa relação com dupla, no momento em que você talvez esteja desesperado e já não espere mais nada. E foi assim um dos casos que eu vou contar agora para vocês. Quando você já não espera nada, você nem tem vontade, nem tem medo, porque já a última coisa, as coisas todas ruins que tinham que acontecer já aconteceram, então você já não espera mais nada de ruim. E não tem dúvida, porque você não espera. Você nem acredita e nem desacredita, então você solta essa dúvida. No momento em que você solta dúvida, medo e vontade, você se conecta à sua essência. Você então não está mais na dualidade. A dualidade, eu falei na outra live, é a separação entre você e a divindade, entre você e Deus, entre você e tua essência, entre você e a tua parcela imortal. Então, quando você não faz mais essa separação, você começa a acessar as inúmeras possibilidades. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. O que você precisa? Conhecer, conectar, equilibrar e atrair. Isso a teoria propõe a você. Conheça primeiro, se conecte, se equilibre e aí você vai atrair, consequentemente, todas as melhores coisas para você e que estiverem de acordo com o teu propósito.